E vamos agora ao penúltimo bloco desse terceiro Congresso Jurídico Abrange, com a palestra do professor Dr. Elival da Silva Ramos, docente da Faculdade de Direito da USP, que vai abordar o tema o impacto da judicialização da saúde. Vamos então receber, senhoras e senhores, o professor Dr. Elival da Silva Ramos. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado. Aqui, fique à vontade. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria registrar aqui a minha enorme satisfação de estar participando do evento, não é? Um evento importante sobre um tema importante, que é a saúde suplementar no Brasil. E a Abrange me convidou para falar sobre uma questão particularmente palpitante, que é a questão da judicialização da saúde, um problema fundamental, a meu ver, e que tem causado uma série de consequências danosas aos que atuam nessa área. A primeira questão que se deve colocar ao trabalhar o tema da judicialização é a pergunta: o que é, afinal, judicialização? E é isso que me propus inicialmente aqui a responder. Existem dois usos aqui desse vocábulo. Há um uso neutro e um uso com uma visão negativa. O uso neutro, em sentido, a judicialização nesse uso seria a provocação do Poder Judiciário para a solução de uma controvérsia. É comum as pessoas dizerem: olha, se você não me atender em tal reivindicação, pretendo judicializar a questão, né? Aí é o sentido de promover uma ação judicial, ingressar perante o Poder Judiciário. Nas relações contratuais, isso acontece a todo momento. As partes procuram resolver as suas questões amigavelmente, mas, eventualmente, tem que judicializar a questão. Então, é um uso neutro, é provocação do Poder Judiciário. Mas há uma segunda visão, que é uma visão negativa. Significa excesso de ações judiciais em determinada matéria. Certamente, quando se fala em judicialização da saúde, é neste segundo uso que nós estamos empregando o vocábulo. Esse excesso de ações judiciais em determinada matéria pode ter causas variadas, né? Pode ser que, porque, enfim, por exemplo, uma determinada legislação passa a ser mais generosa em matéria de direitos. É conhecida a tese de que a Constituição de 88 criou uma série de direitos e que isso seria um dos fatores da judicialização. Pode ser que haja um problema do outro lado, do lado passivo, do lado de quem responde às ações, que, por exemplo, vamos imaginar, a administração pública muitas vezes não tem um processo administrativo que está correndo muito bem, não tem dado solução na via administrativa, então a solução de quem tem alguma reivindicação é ingressar em juízo. Então, pode ser um problema de deficiência de quem administra a obrigação. Pode ser questão de direitos facultados às partes, pode ser um problema do lado obrigacional, enfim, pode ser uma questão que tem uma visão cultural. É muito conhecida a tese, eu lembro aqui o professor José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escreve bastante sobre isso. Ele fala da visão demandista, que prevalece no Brasil, tudo tem que ser levado a juízo, um excesso de provocação do judiciário, como se o judiciário fosse resolver bem todas as questões. Ele mesmo, como juiz, diz: olha, muitas vezes só agrava, porque as partes sabem melhor do que ninguém qual é a melhor solução para um problema. O juiz, muitas vezes, não sabe, ele se substitui às partes e dá uma terceira resposta, que pode não ser boa nem para quem propôs a ação ou para quem respondeu. Então, nós temos aqui simplesmente a constatação de excesso de ações. De qualquer maneira, excesso de ação judicial já é por si um problema, porque acarreta invariavelmente a morosidade processual. Se nós temos muitos processos de uma certa matéria, é natural que o judiciário vai demorar nessa resposta. Então, já há um problema, ainda que essa judicialização seja razoável, porque a parte não teve o seu direito atendido, a obrigação não foi bem cumprida, a questão cultural a látere, com tudo isto vai gerar um problema concreto,
independentemente de quem é a culpa de quê, porque nós teremos um excesso de ações judiciais e a resposta do Poder Judiciário vai ser mais complicada, mais complexa e, invariavelmente, mais morosa. A pergunta que se pode fazer em seguida é se existe judicialização em matéria de saúde no Brasil. E aqui eu coloco aqui enfaticamente que a resposta seguramente é afirmativa. E aí são inúmeras pesquisas que nós podemos verificar. Por exemplo, eu cito aqui fonte Folha de São Paulo, uma reportagem que saiu não faz muito tempo, da Cláudia Colucci, que escreveu exatamente o seguinte, que as demandas de saúde cresceram 130% entre 2008 e 2017, enquanto que os processos, em geral, aumentaram 50% no mesmo período. Então, isso mostra que não se trata simplesmente do crescimento da população, ou mesmo outros fatores, como, por exemplo, maior consciência de direitos, maior acesso à defensoria pública, não se trata disso. Há, inquestionavelmente, uma judicialização específica do setor de saúde, significa um aumento exponencial do número de questões que são levadas a juízo. Aqui, nesse período aqui de cerca de 11 anos, um pouco mais de uma década, 130% de aumento, enquanto que os processos em geral, no mesmo período, aumentaram 50%, a fonte aqui é a Folha de São Paulo. Há uma outra pesquisa que eu menciono, o INSPER, que tem pesquisado também essa matéria, gastos do Ministério da Saúde com o cumprimento de decisões judiciais aumentaram 1.205% entre 2010 e 2016. É um outro dado mostrando a judicialização, quer dizer, o impacto dessa judicialização nas condenações do poder público e também aqui se poderia dizer que, aos poucos, as partes foram migrando, no caso das ações contra o poder público, dos municípios e estados para a União, o que também é verdade, mas há um crescimento desproporcional, 1.205%. No caso da saúde suplementar, eu me preocupei aqui em trazer alguns dados específicos. Aqui a fonte é o Observatório da Saúde Suplementar da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ações em relação a planos de saúde no Tribunal de Justiça de São Paulo cresceram 329% entre 2011 e 2017. Também um crescimento bem acima do total de processos. Entre 2011 e 2017, o TJ de São Paulo proferiu 70.666 decisões envolvendo causas relativas a planos de saúde e 53.553 decisões envolvendo causas relativas ao SUS. Então, vejam que curioso, normalmente há uma ideia empírica de que a judicialização é maior em relação ao poder público, e não é verdade. A judicialização, no caso, pelo menos do Tribunal de Justiça de São Paulo, é maior em relação à saúde suplementar. E notem que o SUS, o atendimento é universal, portanto, atende a todos os segmentos da população, enquanto a saúde suplementar é somente aquelas pessoas que têm, evidentemente, plano de saúde. Portanto, num universo menor, nós tivemos um maior número de decisões proferidas. Se nós usarmos aqui o dado do número de ações, também, claro que vai caminhar no mesmo sentido, é proporcional. Aqui se apanhou como critério as decisões judiciais proferidas em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, a maneira de aqui comprovar a judicialização intensa, que é maior no caso da saúde suplementar. Bom, há um outro termo que se usa muito quando se fala em judicialização, que é o ativismo judicial. Será a mesma coisa? Ativismo judicial e judicialização? E a resposta é negativa, não é a mesma coisa. Judicialização significa, basicamente, propositura de ações, né? Então, eu falo em ações que estão chegando ao Poder Judiciário. Não é uma crítica, não se faz nenhuma conotação, não se dá nenhuma conotação negativa em relação à forma pela qual o Poder Judiciário enfrenta essas ações. E o ativismo, ao contrário, significa, como está ali colocado, a ultrapassagem dos limites constitucionais da jurisdição pelo juiz. Você pode perguntar, bom, mas como é que o juiz ultrapassa os limites da jurisdição? Acontece todos os dias. O Poder Judiciário tem, evidentemente, um estatuto constitucional, e por esse estatuto constitucional, como nós sabemos, ele é calcado na separação dos poderes. O juiz ele tem a função de julgar. A função dele é exatamente a partir do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, é equacionar as questões, dar uma resposta às questões. Ele faz isto aplicando a lei, claro que aplicando a Constituição também, aplicando tratados internacionais, todas as normas jurídicas do ordenamento. Não cabe ao juiz legislar e nem tampouco administrar. Então, esse é um marco importante.
calcado em princípios fundamentais do direito constitucional brasileiro e universal, como o direito comparado mostra, que é o princípio da separação dos poderes, sem o que não há segurança jurídica, nós não sabemos mais quem faz o quê. Não é? Ali é uma verdadeira forma de organização do trabalho em relação aos poderes públicos. Cada um tem uma função específica e há limites em relação a isso. Claro que a diferença entre criar a norma e aplicá-la não é assim também tão radical, existem as nuances, né, que nós podemos identificar. Kelsen mesmo, que é um autor que trabalhou muito esse tema, Hans Kelsen, dizia que, olha, quem aplica não deixa de estar criando de alguma maneira a norma. O legislador ele aplica a Constituição e cria uma lei. É verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é que sempre há uma carga majoritária de atividade. Quer dizer, o juiz, embora ele tenha um poder criativo, ele é muito mais um aplicador do que um criador. Enquanto que o legislador, ao contrário, embora ele aplique também, sem dúvida alguma, a Constituição, ele cria muito mais do que aplica. É questão apenas de peso, de grau, não é? E, nesse sentido, ativismo se identifica como uma disfunção, quer dizer, não está funcionando corretamente a separação dos poderes. O juiz deixa de julgar, isto é, de aplicar contenciosamente o direito, esta é a definição de função jurisdicional, ele aplica contenciosamente o direito para resolver casos concretos e passa a administrar ou legislar. Os exemplos, posso citar aqui fora da saúde suplementar, e não depende de análise de mérito. Quer dizer, não quer dizer que a solução seja ruim intrinsecamente. Pode ser uma solução correta, mas deveria ser adotada na esfera legislativa. É isso que se quer dizer. Importante dizer isso no Brasil de hoje, porque frequentemente as pessoas confundem o mérito, a conveniência e a oportunidade com o procedimento. O ativismo, ele é ruim por si. Por si. Se a decisão judicial ativista eventualmente acertou quanto ao caminho axiológico que ela aponta, ela é uma decisão preocupada com o bem comum de alguma maneira, mas se está ali o juiz substituindo o legislador, isso é um mal por si. Ainda que aquilo, se fosse uma lei, nós todos aplaudiríamos. Então, vou dar um exemplo: o nepotismo. Nepotismo, uma prática conhecida, né, entre nós. Dizem que a carta de Pero Vaz de Caminha começou com um pedido nepotista, né, já pedindo um emprego para El Rei. Dom Pero Vaz de Caminha aproveitou para pedir um emprego ali para um parente. Então, nós temos um largo histórico de nepotismo. Então, nepotismo é arrumar um emprego para alguém que vai ocupar um cargo de confiança, não necessariamente vai trabalhar tanto quanto os outros, talvez não precise nem aparecer por lá, e assim por diante. Questões que nós conhecemos muito bem. O Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, se preocupou com isso, e devia mesmo se preocupar, mas havia leis sobre isso. Na Justiça Federal, a respeito dos funcionários e servidores da Justiça Federal, havia lei. Em outras esferas já não havia. O problema é que o Supremo identificou ali um princípio, sempre assim que começa o ativismo, identificou um princípio na Constituição, que está lá, moralidade administrativa. E até aí, só que ele extrai do princípio mais do que o princípio pode dar. O princípio da moralidade ele tem que ser desdobrado em legislação, tem que ser concretizado pelo legislador. Não, o Supremo vai e edita uma súmula vinculante, que é a súmula número 13. E nesta súmula o Supremo diz essencialmente o seguinte, em outras palavras, que não se pode nomear alguém para um cargo de confiança que seja parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. Bom, numa ocasião tive a oportunidade de me confrontar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, por coincidência meu colega de universidade. Posso dizer aqui o ministro Lewandowski, e lhe perguntei o seguinte, falei assim, olha, eu só quero entender uma coisa, eu não estou criticando o sentido valórico da decisão, eu não sou a favor do nepotismo, evidentemente, nenhum de nós é. Não é essa a questão que eu coloco uma questão lógica para entender o que vocês fizeram. Vocês enfatizaram bem que não estão criando norma, mas cumprindo a Constituição, no princípio da moralidade. Não é esse? Não, é isso mesmo, exatamente isso. Então, agora eu quero entender o seguinte, como é que, se eu nomear um sobrinho para um cargo de confiança, isso fere a moralidade administrativa. Mas se for um primo irmão, já não fere. Não é isso que está dito na súmula? Não, mas veja bem, estou falando. Isso é para mostrar o seguinte, existe aqui um marco discricionário, que foi fincado no 3º grau da linha colateral. Isso poderia ser feito por lei, jamais por decisão judicial, porque se trata de uma escolha pura e simples. A Constituição não diz se deve ser de um jeito ou de outro. Vocês inventaram isso, inventaram legislando. Mas o Congresso estava demorando. Aí é uma outra história.
Aí é uma outra história. É mais ou menos a resposta. Eu sou árbitro do futebol, por suposição, estou lá vendo um jogo horroroso, né? Mas eu sou árbitro, não sou jogador. E ninguém consegue acertar o gol. Então, uma hora lá me dá raiva, dá a bola aqui, tá, e faço o gol. É essa a resposta que o Supremo quer dar ao ativismo judicial? Ou seja, já que a representação política não funciona, nós vamos fazer aquilo que ela deveria fazer. E, evidentemente, não é essa a solução. Então, nós estamos um pouco tentando mostrar, através desse tipo de raciocínio, que não há ativismo bom. E nem há ativismo com uma determinada coloração política. Às vezes ele é conservador. Foi assim nos Estados Unidos, o exemplo mais antigo de ativismo na literatura internacional, no direito comparado, é o ativismo da Suprema Corte dos Estados Unidos, não é, no início do século XX. Não é? Especialmente no período do New Deal, em que Roosevelt tinha sua política industrial, política trabalhista, política econômica confrontada pela Suprema Corte, que tinha uma visão liberal e enxergava na Constituição algo que a Constituição não dizia. E colocar, não, mas a Constituição, na visão dos Founding Fathers, na visão liberal que informou a sua redação original, ela não permite nenhum tipo de intervenção econômica. Imagina no contrato, limitar a jornada de trabalho a 8 horas de trabalho por dia. Isso é uma intervenção inaceitável no contrato. E assim, a Suprema Corte, exatamente num caso envolvendo padeiros em Nova York, declara a inconstitucionalidade de uma lei desse tipo, que para nós seria uma coisa banal, limitação da jornada de trabalho. Claro que o Roosevelt não se conformou com isso, né? E aí usou a sua legitimidade para dizer, não, espera aí, é assim? Então vamos aumentar o número da Suprema Corte, para ver o que essa solução de aumento de número é algo antigo. Vamos aumentar o número. Aí foi aquela confusão, claro que a OAB local, lá tem o grupo de defesa dos advogados, Associação dos Advogados, protestou, reclamou, escreveu artigos, aquela confusão toda, mas o Roosevelt, eu acho que era uma estratégia dele. Aquela pressão enorme em cima do judiciário, uma hora lá um dos juízes, porque lá eles são vitalícios, não têm os 70 anos, nem 75, nada, então dizem até que os juízes da Suprema Corte, eles nunca se aposentam e raramente morrem. Então, demora bastante para trocar. E, nesse caso, felizmente não houve uma morte, mas houve uma aposentadoria, e com essa aposentadoria o Roosevelt nomeou alguém, como estava muito dividida a corte, 9 votos, estava 5-4, ele inverteu o sinal aí do 5. E esse é o famoso "the switching time that saved the nine", quer dizer, a mudança de posição que salvou ali a própria instituição, que ficou com o mesmo número inalterado até hoje. Então, para ver que essa é uma questão, ali nós temos um ativismo conservador e que foi confrontado pela representação política. Podemos ter, de outra forma, no Brasil, nos últimos tempos, por exemplo, a justificativa do Supremo para, na questão, por exemplo, do aborto do feto anencéfalo, para interferir nessa questão, que o Supremo interferiu de uma maneira, nesse caso, um pouco bem criativa, porque identificou que ali não há vida. É uma coisa estranha, porque, em alguns casos, essa não-vida perdura durante vários anos, né? Mas, enfim, a definição de onde há vida e onde não há vida é uma questão polêmica, até mesmo na biologia, portanto, aí o Supremo encontrava amparo também nessa área e acabou caminhando por aí. Mas a maneira de enfrentar essas questões, dizer que está fazendo, é porque o Congresso brasileiro está muito dividido, é extremamente conservador e não funciona. Então, seria um ativismo progressista. Nas palavras de um dos ministros que compõe a atual, que está na atual composição e que é uma das mais profícuas vozes ativistas da Suprema Corte, o Supremo tem que ser a vanguarda iluminista da sociedade, né? Que é o que diz expressamente o ministro Luiz Roberto Barroso, não estou fazendo fofoca nenhuma, porque está escrito, publicado em jornal e defendido pessoalmente mesmo. Então, não há nenhuma novidade aqui, não é fofoca. Mas ele diz isso, sustenta que o Supremo Tribunal Federal tem que ser a vanguarda. Veja, não se trata apenas de declarar inconstitucionalidade de leis, isso é uma coisa muito corriqueira, banal, o controle de constitucionalidade, não se trata de corrigir os defeitos da representação, mas de avançar onde a sociedade é atrasada. Então, vejam o conteúdo democrático dessa fala. A sociedade é atrasada, nós estamos aqui para corrigir. Embora não tenhamos sido eleitos para isso, e essa confrontação do que é atraso, o que é progresso, é algo extremamente polêmico também. Mas, enfim, é assim que a questão se coloca. As causas do ativismo judicial, né? Nós temos diversas causas, nós temos causas institucionais, então, aí, mau funcionamento dos demais poderes. O legislativo não funciona, então nós vamos adotar as decisões, vamos legislar em nome dele, né? Intensificação do controle abstrato de normas, aí, claro que é o controle abstrato de normas, o controle de constitucionalidade abstrato, ele coloca o Judiciário, a Suprema Corte, notadamente, mais próximo da função de legislar.
porque ele não julga questões concretas, mas ele julga questões em abstrato. Não se trata rigorosamente de legislar, é aplicar a lei, só que aplicar em abstrato. Mas esta função, não há dúvida alguma, ela é potencialmente perigosa no sentido de levar o judiciário mais perto da função de legislação. Tanto que se fala em função de legislador negativo nessa qualidade, o Supremo estaria agindo. Não sou, evidentemente, ao contrário, sou extremamente a favor do controle abstrato, mas eu quero mostrar aqui que ele encerra um perigo. É o julgador se acostumar a examinar as questões abstratas, daqui a pouco ele está legislando, deixa de ser legislador negativo para muitas vezes ser legislador positivo, como fez esse caso da súmula número 13. Há questões filosófico-políticas. Estado intervencionista, por exemplo, é um Estado forte, um Estado que tem um executivo forte, um legislativo forte. Por que não ter, então, necessariamente um judiciário forte? O próprio Estado intervencionista, aqui, leva, de certa maneira, ao ativismo. Enfraquecimento da representação política, esse problema existe entre nós, 30 partidos, algo em torno disso, representados no Congresso, a maior bancada não chega a 10% das cadeiras do Parlamento, claro que isso enfraquece o poder decisório do Congresso. O Congresso hoje está extremamente enfraquecido no seu poder de decisão. O Legislativo existe para decidir questões, tentar representar a sociedade, acertando ou errando, mas decidindo, legislando. Às vezes acerta, às vezes erra, depois corrige. É essa dinâmica do parlamento. Isso funcionando mal, a sociedade não se sente representada, as tentações de encontrarem soluções outras, essas tentações são muito fortes. E o ativismo atua um pouco também nessa área. E há questões, e é aqui que eu vou, afinal de contas é o meu métier, né, lidar com as questões teoréticas. Existe no Brasil, na academia, ou pelo menos durante uma boa parte, vamos imaginar aí dos anos, já no século XXI, os anos 2000 até 2010, havia uma predominância muito forte de um pensamento neoconstitucionalista. Eu digo havia, porque hoje ele está sob crítica e recebe saraivadas de críticas, tem muita produção acadêmica no Brasil confrontando o pensamento neoconstitucionalista. Mas isso apareceu no Brasil, parece como uma expressão assim, um pouco descompromissada, etc., e, na realidade, está muito ligado ao que eu chamo ali de moralismo jurídico. Se nós formos olhar a teoria do direito de maneira bem ampla, nós vamos encontrar 3 vertentes. E não é por acaso que essas 3 vertentes correspondem àquilo que Miguel Reale, o famoso filósofo do direito, identificava no fenômeno jurídico, o fato, a norma e o valor. Quando o predomínio é da norma, nós estamos diante da teoria geral do direito essencialmente dogmática. Ali é ciência do direito mesmo. É o que Kelsen tentou fazer, desenvolver uma dogmática normativa. Exagerou um pouco, tal, isso é outra história. Mas a norma ocupa o centro das indagações de quem trabalha dessa forma. Daí nós vamos encontrar, então, o positivismo jurídico. O positivismo jurídico, que não há um positivismo, né? Existem vários, ele começou exatamente com essa preocupação de tornar o direito uma ciência, dar ao direito o status de ciência. E Kelsen foi o principal propugnador dessa linha, mas tem Hart, você tem Norberto Bobbio, que é um pensador de esquerda, um filósofo de centro-esquerda, e que se tornou positivista ao longo da sua longa carreira como professor de filosofia do direito. Começou como um crítico do positivismo e acabou aderindo ao positivismo. E nós temos outras vertentes que, uma delas corresponde à visão sociológica do direito, é o pragmatismo, muito forte nos Estados Unidos, em que se diz mais ou menos o seguinte, vocês já ouviram a frase, né, que é americana, ela tem autoria controvertida, uns dizem que é de um, outros dizem que é de outro, mas todos já ouviram. Olha, a Constituição é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. Aqui seria o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Isto é um pouco a confissão da impotência da ciência do direito diante do poder. Em suma, é isso. Por isso que Dworkin chama os pragmáticos de céticos do direito. Vocês acreditam no direito? Não sei por que vocês estudam isso tanto tempo assim, porque, na verdade, é o seguinte, quem tem o poder decide, e quem tem que cumprir, vai cumprir. É uma questão de poder, portanto, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal disser que ela é. Basicamente isso. Aí a resposta é essa. Bom, então, o que nós estamos fazendo nas faculdades de Direito, nos cursos de pós-graduação, quem escreve livro, até redigir leis, né? Para que tudo isso, já que é uma questão simplesmente de ter poder decisório? É melhor delegar poder a alguém, e isso não se diferencia das teocracias da antiguidade, etc. Ou seja, nós vamos ter dos regimes autoritários e despóticos que existiram ao longo da história da humanidade. O pragmatismo, portanto, é uma visão do direito enquanto fato puro.
pode ser útil para explicar certas questões, para nos chamar a atenção para os fatos, mas, evidentemente, que não substitui uma dogmática do direito de caráter normativo. É a mesma coisa o moralismo. O moralismo já é mais comum, porque, na verdade, é uma revivescência do antigo jusnaturalismo, que foi a visão do direito predominante até ontem, até as revoluções liberais. Nós atravessamos aí séculos e séculos com o predomínio da visão jusnaturalista, especialmente influenciada essa visão pela Igreja, que dizia, não, o direito tem que ter uma visão moral. Claro que tem o direito, tem as normas, mas lembre-se de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, no confronto entre o direito natural e o direito positivo, prevalece o direito natural. E isto é uma coisa óbvia. Não se preocuparam, entretanto, os pensadores medievais com a pragmaticidade disto. Quer dizer, imagina o seguinte, está ótimo, eu vou resolver uma questão contratual, vamos imaginar, envolvendo saúde suplementar, uma questão complicada, se tem que cobrir ou não tem que cobrir, determinado tratamento, etc. Eu vou resolver isso com base em princípio de moralidade, mas como que isso me dá um critério de segurança jurídica para resolver essa questão? Não dá. Claro que no mundo medieval, né, eu disse, o moralismo jurídico estaria muito bem, mas tem que ser acompanhado por um canto gregoriano, entendeu? Bom canto gregoriano, algumas esculturas de lado, tal, ali bonitinhas, tal, da época, né? Toda aquela paz, né? Aquela tranquilidade, estabilidade medievais. Para um mundo moderno, ciência desenvolvendo tecnologia a todo momento, cada hora surge coisa nova, remédio novo, tratamento novo, novas formas de apresentação de contratos, tudo isso muito rápido. O que é moderno hoje já é antigo na semana seguinte. Nesse mundo, evidentemente que não tem lugar para uma concepção dessa natureza. Então, o positivismo jurídico, além de tudo, é a concepção operacional do direito. Não há outra possível. Mas no Brasil, né, sempre essas coisas são complicadas. O moralismo seduziu uma parte da doutrina constitucional que se encantou por ele. Então, criou toda uma forma de ver o direito, basicamente para dizer que o que tem que prevalecer, no fim das contas, é a justiça. A pergunta é, bom, mas justiça como e para quem? E dita por quem? Quem que estabelece os critérios de justiça? Está bem, moral para quem? Quem define os critérios da moral? Essa é a grande questão que sempre o positivismo colocou corretamente. A moral é importante, mas ela tem o seu mundo, o direito tem o seu mundo. Eles se conversam entre si. Claro que, em geral, o direito se apropria de valores morais, não há dúvida. Mas ele é diferente da moral, porque ele tem a coação e ele tem a decidibilidade. Quem decide é o direito, não é a moral, para as questões controvertidas que são levadas a juízo. As questões morais decidem a nossa conduta individual, que é uma outra coisa, é um outro mundo. Então, essa separação desses dois mundos, embora dialoguem entre si, é fundamental para o direito contemporâneo. E os neoconstitucionalistas esqueceram disso, achando que o importante, então, para um Brasil do século XXI é que o Supremo Tribunal Federal, os juízes em geral, decidam por critérios morais. E aí, claro que cresceu muito a importância de algo que nós chamamos de princípios, porque os princípios são aquelas regras, aquelas normas jurídicas mais abstratas que estão na Constituição e que muitas vezes se identificam com valores morais brutos, né, eles próprios. Já falei aqui em moralidade administrativa. Mas os princípios, eles têm um papel no ordenamento, não é fazer qualquer coisa, como nós vamos ver a seguir. Bom, o ativismo na saúde, especificamente, a meu ver, a causa principal, porque há várias formas de ativismo e causas diferentes. Nós falamos, por exemplo, no campo do direito de família, provavelmente é a representação política deficiente, o Congresso demorando para votar as leis, né, certas barreiras legislativas. No caso da saúde, a meu ver, a minha avaliação, a principal questão é teorética, está no neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, ainda que de forma sutil, subreptícia, foi aos poucos dominando a jurisprudência. E aí isso vale tanto para a formação dos magistrados, que se formam nas escolas, tendo aulas com professores neoconstitucionalistas, que eles ensinam os princípios que eles entendem corretos, depois vão fazer concurso. Em algumas carreiras, se não forem neoconstitucionalistas, não passam. Não é difícil perceber a que eu estou me referindo. Então, porque ali já a pergunta vem colocada de tal forma que você percebe que, para passar, você tem que dizer que é aquilo que o examinador está pedindo. As questões são ideológicas, muitas vezes. Então, isso tudo vai formando operadores do direito neoconstitucionalistas e que proferem decisões neoconstitucionalistas, que, por sua vez, vão sendo reverberadas, até o momento em que eles chegam à Suprema Corte. Aí completou o quadro, né? Porque aí é claro que fica mais fácil. Eu tenho súmula vinculante, eu tenho outros instrumentos de centralização para impor uma visão. Bom, como é que é a construção teórica do ativismo na saúde? Ele começa com a atribuição de eficácia plena às normas definidoras de direitos fundamentais. E usam para isso o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição.
Esse primeiro recorte é importante, por quê? Porque, na verdade, as normas constitucionais, preciso me policiar aqui, senão passo do tempo, nós temos 1 hora, é isso, presidente? Ah, tem aí, e aqui é o que falta? Então tem que correr. Posso passar. O presidente autorizou, está autorizado. Então, o auditório, qualquer coisa, é só avaiar, bater palma, que eu já percebo que eu não estou agradando, tem que ir embora. Mas aqui, a eficácia plena. Se construiu a tese de que as normas constitucionais, todas elas têm eficácia plena. Todas elas. Não existe norma de eficácia limitada. E isso é uma contrafação do direito constitucional, não brasileiro, internacional, universal, porque toda a Constituição tem normas de eficácia limitada. Porque existem normas que dizem respeito ao mundo que já existe, quer dizer, então, olha, eu estou regulando liberdades que já existem, só evitando intervenção do Estado, é uma maneira de encarar o problema. Outra maneira é, não, eu preciso construir a igualdade. Os direitos que estão relacionados à igualdade, que são os direitos sociais prestacionais, justamente, em que se inclui o direito à saúde, são direitos de construção de um estado de coisas que deve vir a ser. Ou seja, depende de uma política pública persistente, ao longo de anos, planejamento, investimento, etc., para que isso funcione. Então, é evidente que a atribuição de eficácia plena às normas definidoras de direitos fundamentais, mas o artigo 5º, parágrafo 1º, diz lá que as normas definidoras têm eficácia plena. É claro que, como qualquer dispositivo, tem que ser interpretado. Aquela disposição está querendo dizer o seguinte: sempre que possível, o aplicador deve dar eficácia plena, ou reconhecer a eficácia plena dessas normas. Em alguns casos, não tem dificuldade nenhuma. Em outros casos, poderá indicar o mandado de injunção. Se for uma norma de eficácia limitada, preceptiva, quer dizer, que só depende de lei para funcionar, participação dos empregados no lucro das empresas. Depende do quê? Duas coisas: haver lucro, né? Se não houver lucro, não dá para participar do prejuízo. Então, tem que haver lucro, segundo, vai ter que ter lei. Mas não tem maior dificuldade de construção aqui. Não depende de políticas públicas sofisticadas, investimentos, etc. No caso, entretanto, de normas de eficácia limitada programáticas, como é o caso do direito à saúde, não depende simplesmente de lei, depende de políticas públicas. E isso está, pior que está expresso no artigo 196, que é lindo assim: a saúde é direito de todos, ponto final. Não se lê o resto do dispositivo, que diz que, na verdade, a saúde depende de políticas públicas. Está escrito na Constituição. Não precisa ninguém inventar a doutrina aqui. Está escrito. Basta seguir o que está na Constituição. O direito à saúde, então, se torna um direito público subjetivo originário. Quer dizer, a parte, seja do setor público ou privado, tem um direito subjetivo a demandar em juízo com base na Constituição. Não, mas eu tenho um contrato aqui de plano de saúde. Não, mas tem uma lei do SUS. Tá? Isso importa relativamente para o juiz ativista, porque o que interessa é que aquilo, para ele, é um direito público subjetivo. A Constituição assegura o direito. Se a lei quiser ajudar um pouco, o plano de saúde quiser ajudar também, a ANS quiser ajudar, está ótimo. Mas prevalece sempre o que o juiz entender devido, sob o seu critério moral. É o moralismo jurídico colocado em prática aqui. Então, é isso que nós vamos encontrar. O direito à saúde, portanto, é visto como um princípio constitucional, a ser concretizado pelos poderes legislativo e executivo, mas com a atuação supletiva do judiciário na conformação das políticas de saúde. Então, não se trata simplesmente de controlar as políticas de saúde, mas de interferir na conformação da política. Ou seja, eu tenho lá um determinado tratamento que a ANS coloca na cobertura básica, ou está lá nos protocolos clínicos, enfim, do SUS, nas diretrizes terapêuticas, está lá aquele tratamento, aquele medicamento. Mas o juiz tem uma indicação de um médico contratado pela parte que diz que aquilo não funciona bem. Então, ele, por princípio, diz assim, como a saúde está ligada à vida, é um princípio, eu não posso correr risco, então eu condeno com base na indicação do médico privado. É pura e simplesmente assim, é isso que nós vemos em milhares de decisões repetidas. Quer dizer, na verdade, o que está por trás disso é essa construção. Se eu enxergasse a saúde não como um princípio constitucional que é concretizado pelo judiciário, mas um princípio concretizado nos termos da lei, dos contratos, das normas da ANS e tal, que, enfim, a administração, o legislador que concretizam isso, a visão seria outra. Eu diria, bom, o que está previsto? O que a lei estabelece? A lei prevê uma forma de incorporação de tecnologias novas em saúde? Prevê. Então, eu vou seguir esse procedimento. Se não estiver funcionando bem, eu posso fazer com que cumpra os prazos, etc. Mas jamais substituir quem tem que proferir a decisão.
E aí se completa com a ponderação entre o direito à saúde, em que eu estou falando da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, com a reserva do possível. Esse jogo dá sempre 10-0 a favor do direito à saúde, né? 10-0. Porque, de um lado, eu coloco aquelas coisas menores, o juiz já começa dizendo isso, do outro lado, aqui o orçamento, aquela coisa financeira chata, tal, que é a reserva do possível. Do outro lado, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e tal. É a construção moralista. Como se uma coisa não tivesse ligada à outra. A concretização pela Constituição se dá na forma do orçamento, na forma do que é possível. Nenhum país do mundo, em matéria de saúde, dá tudo para todos ao mesmo tempo. Mas nenhum sistema. É só frequentar. Se o juiz tivesse o trabalho de frequentar o serviço de saúde do Reino Unido, da Suécia, da Escandinávia, viriam que pessoas chegam lá morrendo de dor de cabeça e dizem assim, eu tenho um direito subjetivo público fundado na Constituição de fazer uma tomografia computadorizada. Quer dizer, ali não é, a hipocondria elevada a princípio constitucional. Imagina, isso não existe isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo vai passar por um clínico geral, que vai ter um procedimento, que às vezes é até demorado, tal, né? Não é só o SUS que demora, também é demorado. E aí é feito aquilo que o sistema, se não funcionar bem, claro, tem sempre a possibilidade. Por exemplo, se eu atendi bem uma pessoa, mas não atendi a outra com caso igual, aí tem uma intervenção judicial, filho, isonomia. Isso é outra coisa, é o controle da política, não é a conformação da política. As decorrências são as seguintes: condenações ao fornecimento de medicamentos não registrados. Esse é um dos pontos. Isto melhorou ano passado. Eu coloquei aqui, RESP 1.657.156, né, 1657.156 do Rio de Janeiro, STJ, ano passado, em recurso repetitivo, melhorou isso e assentou, então, agora, que, de fato, não pode a autoridade judiciária determinar o fornecimento de medicamento não registrado. Ufa, né? Depois de passarmos por flertes aí com a barbárie, né? Como, por exemplo, lei para dizer que um determinado a fosfetanolamina podia ser fornecida sem registro, não, isso é barbárie. Isso é coisa, nós vamos voltar ao tempo do sanguessuga, como tratamento, né, plano de saúde, para andar colocar sanguessuga para ver se resolve, né? Medieval. Quer dizer, como não passar por órgão de controle sanitário, isso é uma coisa, mas, enfim, agora chegamos a essa jurisprudência. Condenações à disponibilização de tratamentos e medicamentos que não constam de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. E aí é por isso. Eu tenho a resposta, no caso aqui do Poder Público. É a mesma coisa se eu tenho aqui, no caso da saúde suplementar, na cobertura obrigatória. Está lá, está previsto. Mas alguém aparece com alguma coisa que é um sucedâneo e basta a indicação médica. Aí, na casa da saúde suplementar, caracterização de prática abusiva pelas operadoras de plano de saúde ao excluir tratamentos e medicamentos com base na Lei 9.656/98 e normas da ANS, desde que haja indicação médica. Não se pergunta se essa indicação médica é isenta. Essa indicação médica é feita, na verdade. E outra coisa, parte do princípio de que do lado de lá não tem médico. Só tem médico de um lado, que é o médico que faz a indicação. Do lado de lá não há médico que vai analisar o pedido, ver se ele é cabível ou não é cabível. E se há um conflito entre o médico da parte, que entrou com a ação, diz que não, olha, isso aqui, esse tratamento aqui é o melhor. O médico da operadora diz, não, esse tratamento também serve, apenas ele é o tratamento que é utilizado, é previsto no contrato, ou nas regras da ANS. O que teria que fazer, e está na lei, quem arbitra esse tipo de questão é a própria ANS. Ela existe para isso, ela iria arbitrar e dizer, não, de fato, aqui é para conceder isso. Veja a evolução em relação ao medicamento off-label, que é uma forma de medicamento experimental. A ANS mudou as suas normas internas no sentido de incorporar alguma coisa. Não, desde que a Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS se manifeste, desde que a ANS autorize o uso, a ANS não, a Anvisa autorize o uso, desde que haja isso, tal, então podemos conceder. Mas o que não pode, como fez o STJ, é dizer assim, não, tratamento, medicamento off-label não é aquilo que estão pensando que é, tá? E define o que é. Quem define o que é a agência reguladora. Não é, evidentemente, o Poder Judiciário que vai definir o que é o tratamento experimental e aí considerar ou não o medicamento off-label, aquele que não corresponde ao que está na bula do medicamento, é usado por um outro uso não registrado. Isso não é definição judiciária, é definição legal e é competência da agência reguladora. Bom, é aí o caso dos medicamentos off-label, o RESP, né, 1.721.705 de São Paulo, em que aqui o STJ perdeu uma oportunidade de melhorar aqui a jurisprudência nessa questão. A consequência do ativismo na saúde em geral, depois nós vamos ver na saúde suplementar, mas em primeiro lugar, insegurança jurídica.
Forte insegurança jurídica. E depois se queixa que no Brasil não há investimento. Porque uma das questões que impedem investimento no Brasil, seguramente, é a insegurança jurídica. O enfraquecimento da própria democracia. Se nós desconfiamos o tempo todo da representação política, não há democracia sem representação política. Então, estamos tendo aí, formando gerações, mas gerações que não acreditam na democracia, na representação. Para quê? O judiciário é a vanguarda iluminista que vai resolver todos os nossos males e problemas. Desestruturação das políticas públicas de saúde. Quer dizer, não adianta especialistas, né, olharem o orçamento público, encontrarem espaço, encontrarem verbas, colocar na lei qual é o mínimo que tem que se aplicar em saúde, tentar construir, no campo da saúde suplementar, construir um mecanismo, né, de regulação que, ao mesmo tempo, não desestimule investimento e tal, vai tentar conciliar um atendimento o melhor possível, com qualidade, mas, ao mesmo tempo, a questão do custo, que tem que ser coberto por empresas privadas, que têm finalidade de lucro legitimamente estabelecida pela Constituição. Tudo isto é jogado no lixo porque o juiz, do ponto de vista moral, com base num princípio geral que é o direito à saúde, resolve interferir naquela matéria da forma que ele achar melhor. Caracterização do direito à saúde de forma restrita e desigual. O que nós verificamos é que, na medida em que eu não sigo as regras legais, as regras contratuais, tudo é possível. Depende um pouco de sorte. Se eu caio com um juiz um pouco mais criativo, eu tenho mais sucesso, obtenho um tratamento altamente sofisticado, o outro já não me concede tanto. Então, nós estamos tendo o quê? Quem tem mais acesso à saúde, que são camadas mais favorecidas da população do ponto de vista financeiro, tem um tratamento em matéria de saúde melhor do que aqueles que não têm o mesmo acesso. E não é por outra razão que no Estado de São Paulo, dados aí da Secretaria da Saúde, existe o maior número de ações em matéria de saúde em relação ao SUS, está na região de São José do Rio Preto, Catanduva, Ribeirão Preto, que é uma região rica do Estado. Se formos olhar o Vale do Ribeira, é o menor índice do Estado. Então, a região mais pobre do Estado tem menos judicialização que a região mais rica. Nós estamos, portanto, fazendo uma distribuição de renda ao contrário, tirando dos que menos têm para dar para os que mais têm. É esse um dos resultados do ativismo judicial em matéria de saúde. Mas eu não poderia deixar de apontar aqui as consequências do ativismo específicas da saúde suplementar. Em primeiro lugar, concentração empresarial, e isso é evidente. Na medida em que eu tenho um contrato, que tem um equilíbrio econômico, esse equilíbrio econômico é calcado num regime legal, em boa parte, porque eu tenho regras regulatórias que eu vou seguir, eu vou ter a cobertura mínima que eu tenho que dar, eu tenho as exclusões que eu não posso fazer, então está tudo ali regulado, eu monto uma equação financeira e, de repente, tudo isso é altamente afetado por intervenções judiciais que mandam incluir determinadas coisas que não estão previstas. Claro que se a empresa é muito grande, ela consegue suportar isso melhor que uma empresa pequena. As empresas pequenas começam a quebrar e as empresas grandes começam, claro, a concentrar, porque vão comprando, etc. Então, nós temos uma enorme concentração empresarial nessa área e não é por outra razão. Menor oferta e variedade de produtos. Eu poderia ter planos de saúde, por exemplo, que atendessem um segmento de classe média baixa da população, um custo menor, que atendesse ali 90%, 95% das questões, mas que não atendesse tudo, porque, evidentemente, seria mais custoso fazer isso. Mas eu não posso fazer porque o risco é imenso de, ao oferecer um produto desses, eu ser condenado amanhã a incluir tratamentos sofisticados e quebra completamente a equação econômico-financeira do contrato. Então, menor oferta e variedade de produtos. Outra consequência, predominância de planos coletivos. Aí é um fato de todos nós conhecidos. Quer dizer, é evidente que no plano coletivo eu consigo distribuir um pouco melhor, eu tenho pessoas que usam pouco o plano e há pessoas que usam mais, né? Então, eu faço um equilíbrio. No plano individual, isso não é possível, o risco é muito grande. Uma pessoa faz o contrato, depois ela vai usar muito e aquele contrato vai dar um prejuízo imenso. Então, a tendência é migrar para os planos coletivos. E a dificuldade de manter padrão de qualidade, é evidente. Se eu tenho um custo maior, é a mesma coisa, alguém se fizesse um contrato de empreitada com o poder público, por exemplo, e está lá, tem a planilha toda, mas aí o poder público tivesse a faculdade administrativa de acrescentar coisas novas sem pagar nada, provavelmente o cimento seria diluído um pouco, etc. Nós vamos ter exatamente esse tipo de consequência. Então, é óbvio que num sistema de produção empresarial, de serviço, de prestação de serviço, isto acaba acontecendo, e não adianta ali o Poder Judiciário, não adianta a ANS, não adianta a fiscalização, porque ela é impotente diante de um fato econômico, né, que acaba acontecendo. Enfim, o que eu procurei mostrar é que a judicialização, longe de apontar para esse mundo ideal, né, em que todos têm
tem acesso a tudo, como se nada custasse, não é? Ela tem levado a enormes disfunções e tem, na verdade, prejudicado, muito mais do que ajudado, o direito à saúde no Brasil. Na verdade, o sistema brasileiro de saúde não é ruim, ao contrário do que dizem, os que dizem isso não conhecem o que existe no estrangeiro. Nós temos, lógico, problemas, mas são questões que só poderão ser resolvidas com planejamento, investimento. No campo público, claro que isso depende de investimento no setor, depende, enfim, de políticas públicas persistentes, consistentes, que não vão dar tudo a todos ao mesmo tempo, mas vão procurar fazer o que a Conitec tem feito hoje, que é procurar equilibrar, não é, a eficácia, a efetividade de medicamentos e tratamentos com custo. E isso é o que fazem todos os melhores sistemas de saúde do mundo. O que pode o Poder Judiciário fazer é que, se demorar, por exemplo, ultrapassar o prazo legal, né, hoje 180 dias, prorrogado por mais 180, de incorporação de novas tecnologias, o Judiciário pode determinar, por exemplo, olha, tome uma decisão imediata, qualquer que seja, mas eu não posso me substituir na decisão, mas você tem a obrigação de tomar uma decisão a respeito. Intervenções desse tipo são toleráveis em qualquer sistema do mundo, é o controle da política, e não a conformação da política. Não é? No campo privado, falta ao Judiciário uma visão que nós estamos no mundo do contrato. Então, nós temos, claro, no contrato de saúde, como uma atividade fortemente regulada, regras legais que dão uma moldura, mas eu tenho um contrato, e esse contrato, dentro daquilo que a legislação permite, ele é lícito, e está calcado numa equação econômico-financeira. Interferir nisso é, muitas vezes, evitar que o contrato seja celebrado. Mostro aqui que está acontecendo entre nós. Então, ao contrário, em vez de ajudar aqueles que poderiam ver na saúde suplementar, nos planos de saúde, uma forma alternativa de tratamento, enfim, de poderem cuidar das suas questões de saúde, isso acaba sendo sonegado, especialmente a classe média baixa. A classe baixa nem se liga, porque não tem acesso algum, já que produtos mais baratos não são oferecidos, porque o risco do empresário que fizer isso é imenso. Então, em vez de estar democratizando o acesso à própria saúde suplementar, nós estamos elitizando cada vez mais. É esse o resultado que as pesquisas nessa área têm indicado. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.